Bom dia a todos e todas. Eu sou Flávia Fornaciari Doria, diretora educacional da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. Estamos aqui hoje para apresentar mais um webinar do nosso mês da advocacia. Nesse mês de agosto, nós estamos promovendo uma série de webinars gratuitos sobre temas diversos. Já falamos sobre tecnologia, direito à saúde, moda, marca, direito desportivo, inclusão, audiências telepresenciais, marketing, e até o fim do mês ainda teremos uma série de outros temas, como liberdade de expressão, dano moral, relação entre advogado e magistratura, carreira docente, direito ambiental, direito dos pets, direito dos povos indígenas, uma série de temas bem diversificados. Quem ainda não se inscreveu para os próximos, estão abertas as inscrições no site mêsdaadvocacia.asp.org.br, e caso alguém tenha perdido algum tema de seu interesse, os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da ASP. Aproveito também para convidar a todos para o nosso encontro anual em Campos do Jordão, presencialmente em Campos do Jordão, nos próximos dias 25, 26 e 27 de agosto, que integram o nosso mês da advocacia, onde teremos também uma série de painéis sobre temas diversos, possibilidade, depois de tantos anos aí de reclusão, de acesso virtual, de fazer networking presencialmente. Temos muitos professores, advogados, ministros do STF presentes nesse evento. Quem quiser se inscrever, também está aberto as inscrições em encontroanual.aasp.org.br. E hoje estamos aqui para um tema muito relevante, sensacional. Tenho certeza que eu vou aprender muito aqui sobre direito de família, para a gente falar de adoção e guarda homoafetiva. Para falar sobre esses temas, estamos com dois nomes absolutamente que trabalham nessa área, que sabem bastante sobre esse tema, que é a Glícia Brasil, que é psicóloga no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, membro do Fórum de Direito, Família e Sucessões da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do curso de extensão e aprimoramento e alienação parental da PUC Rio de Janeiro e tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura. Eu queria agradecer, Glícia, a sua presença, ter aceitado o convite da ASP, como sempre, você sempre muito parceira aqui da ASP nos nossos cursos. Agradeço mais uma vez essa aceitação e te passo desde logo a palavra para depois passar para a Silvana, passar a apresentação dela. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada, doutora Flávia. Quero cumprimentar essa instituição tão tradicional, mas ao mesmo tempo tão atual, que é a ASP. Eu sou parceira da instituição, eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça, graduada em Direito com especialização em Processo Civil, e desde que eu fui pela primeira vez na ASP, há uns anos atrás, eu me tornei parceira porque eu vi aí um lugar de grande aprendizado, de muita seriedade, os cursos são muito organizados, a equipe é muito atenciosa. Quero mandar um beijo para os meus amigos lá do pessoal do pedagógico, para a Ângela Lourenço, para o Eduardo, para o Paulo, enfim, para o Leandro Craveiro, do marketing, para todos vocês aí que fazem isso tudo acontecer, essa roda girar, né? Quero dizer também, rapidamente, da minha alegria de estar aqui ao lado da Silvana. A Silvana é uma mulher que me inspira como pessoa e como profissional, é uma advogada, na minha opinião, que mais entende sobre direito das crianças e trabalha com esse tema da adoção, que é um tema tão importante. E eu já fiquei preocupada ontem em fazer meu PowerPoint, como é que eu ia fazer um PowerPoint à altura dos PowerPoint da Silvana, porque vocês verão, né, o que a Silvana traz para nós, e ela, no final, faz todo mundo chorar, ainda tem essa questão. Já botei rima à prova d'água, estou aqui pronta para iniciar os trabalhos. Mas, enfim, pessoal, vamos lá. Eu vou tratar para vocês, o meu tema, a parte que me coube, foi falar sobre guarda homoafetiva. E eu quero compartilhar com vocês aqui um material para a gente começar a pensar sobre como é que a gente trabalha esses processos, né? O que importa para nós na hora de definir um processo de guarda, nós psicólogos que trabalhamos em tribunal, que fazemos perícia para os juízes de vara de família, né? O que para nós é mais importante na hora de definir esse processo?
Primeira questão que eu quero trazer aqui é só para a gente saber a diferença entre o que é um processo de adoção e um processo de guarda. Na adoção, existe uma destituição do poder familiar dos pais biológicos, então a criança é retirada da família de origem e corta todos os laços com essa família, né? Após um amplo processo de habilitação dos requerentes, e toda a participação da equipe técnica do juízo, psicólogo e assistente social, os pais, então, recebem um certificado, a Silvana vai falar sobre isso, e eles, então, se tornam aptos a adotar uma criança. Isso tramita na vara da infância, né? Exceto a adoção de adulto, que é na vara da família. Na vara de família, que é onde eu trabalho, nós falamos da guarda, da colocação em família substituta, que é uma natureza jurídica da guarda, que é também a natureza jurídica da adoção, só que essa família nem sempre é uma família que a criança é parente ou que a criança tem algum grau de uma proximidade, mas principalmente a principal diferença é que a criança ela não corta os laços com aquele lado que eventualmente não é o guardião, né? Não é a família que vai ficar com a guarda da criança. A guarda é um instituto assistencialista para a criança. Ela nasceu de uma ideia que a criança precisa, no dia a dia, na prática, ter quem cuide dela. Diz respeito à rotina, dentista, colégio, autorização para viajar, mudança de escola, essas questões. Para isso é que nasceu o Instituto da Guarda, é um instituto protetivo, e ele pode ser concedido a qualquer pessoa, mesmo quem não é parente, mesmo quem não tenha nenhuma relação próxima com a criança. Inclusive, existem vários tipos de guarda, como, por exemplo, a guarda social, que é aquele tipo de guarda em que a criança está numa instituição de abrigamento, de acolhimento, e o guardião será o diretor da instituição. Ele é guardião de todas aquelas crianças que estão ali. Então, percebam que a guarda ela é uma forma de se proteger a criança, e ela pode ser concedida a qualquer pessoa, ainda que não seja pai ou mãe biológicos, e o fato de essa pessoa ser o guardião não extingue o vínculo que a criança tem com a família de origem, tá? Essa é a principal diferença. Agora vamos falar da semelhança. A semelhança eu quero falar aqui. O que tem em comum essas duas ações, a adoção e a guarda? Tem em comum a questão do afeto. Seja na adoção, seja na guarda, o critério principal determinante que vai fazer com que o juiz retire uma criança de um determinado arranjo familiar e coloque em outro, é priorizando sempre os superiores interesses da criança sob a ótica do afeto. O afeto, pessoal, é uma das grandes revoluções do direito das famílias, do direito da infância. A criança antigamente era um objeto, não tinha nenhum lugar de fala, e passou-se ao longo da história a existir vários documentos internacionais, dos quais o Brasil foi país signatário, onde essa realidade mudou. E a criança hoje é vista como uma pessoa que tem um coração, que tem sentimento, que deve ser escutada pelo Poder Judiciário, e que, principalmente, as decisões devem ser baseadas em algo que a deixem bem, do ponto de vista emocional, psicológico, do ponto de vista da ótica da sua proteção e do seu desenvolvimento biopsicossocial, numa visão integral. E aí eu trouxe para vocês alguns critérios que nós da equipe temos para poder pensar, né, essa questão do afeto. Como, por exemplo, o tempo que a criança convive com aquele adulto, como é a natureza desse convívio, se é bom, se é ruim, se é um convívio marcado por um abandono digital, como eu atendi essa semana uma criança que ficava no celular horas, horas e horas, até que ela passou a fazer sexo com o cachorro que mora no quintal. E aí uma pessoa da casa viu, ficou apavorada, ligou para outra pessoa e houve lá uma inversão de guarda. E aí o que a gente pôde ver é aquelas pessoas que estavam cuidando daquela criança talvez estivessem abandonando digitalmente. Uma criança que ficava muitas horas do dia vendo vídeo de YouTube e aprendeu a fazer sexo com animais. Então, percebam que esse convívio tem que ser um convívio saudável para a criança. E isso é um dos critérios que nós observamos na hora da concessão da guarda. A relação de cuidado, como é o cuidado desse adulto em face da criança? O cuidado ele tem várias óticas, né? O cuidado material, o cuidado emocional, o cuidado físico, né? A relação de higiene da criança, levar para tomar vacina, levar a criança para fazer algum tipo de exame, levar ao dentista.
Esses cuidados também são critérios que nós avaliamos na hora de fazer essa questão de indicar ao juiz com quem a criança está melhor atendida sob a ótica do cuidado. A questão da segurança é um outro requisito indispensável para que uma criança esteja sob a guarda de alguém. É importante que a criança esteja segura e, principalmente, que ela se sinta segura. E é isso que nós psicólogos avaliamos, né? Essa subjetividade. Nós atendemos a criança dentro do tribunal e avaliamos se, da ótica da segurança, ela se sente protegida. Porque pode ser que dentro da casa alguém abuse dela, pode ser que dentro da casa ela perceba briga entre os adultos e ela esteja ali numa situação de insegurança, de instabilidade. E isso é ruim. E isso é um dos critérios que nós colocamos como sendo um critério ruim para a concessão da guarda, porque ela precisa de estar segura. E ela também precisa de pertencer àquele lugar, àquela família, aquele arranjo, aquelas pessoas, podendo ser a guarda ser de uma tia, de uma madrinha, de uma mãe social, mas o mais importante é que ela se sinta pertencendo àquela família, pertencendo àquele grupo familiar. E aí nós, então, estamos falando dessa palavrinha-chave, que é o afeto, que é o vínculo de afeto. E é a partir desses requisitos que isso se forma, que isso se mantém. Eu trouxe para vocês um estudo bem interessante aqui, que é de um autor que eu gosto muito, que é o John Bowlby. O Bowlby, ele é psiquiatra e ele estudou crianças no pós-Segunda Guerra Mundial. Os filhos dos pais que faleceram, né, as mães dessas crianças tiveram que ir trabalhar nas indústrias, no comércio, para a vida voltar a funcionar, e essas crianças foram colocadas em instituições de acolhimento, os antigos orfanatos, né? E o que esse autor fez foi estudar como que essas crianças passaram a se comportar dentro desses lugares. E ele estudou durante 5 anos uma infinidade de grupos de crianças. E ele chegou a algumas conclusões bem importantes que nós utilizamos até hoje para fundamentar os nossos laudos. Ele disse, por exemplo, que o vínculo da biologia não é o vínculo mais importante que uma criança tem. O vínculo mais importante que uma criança tem é o vínculo de apego, e é um apego com segurança. O mais importante para uma criança é que ela se sinta apegada a alguém e ela se sinta segura com essa pessoa que está cuidando dela. E ele observou isso analisando o comportamento das crianças quando as freiras chegavam perto, quando eram a mesma freira ou quando eram freiras diferentes. E ele passou a avaliar alguns critérios. E ele concluiu, ao final, que o apego é um mecanismo muito importante que busca segurança no ambiente. A função principal do apego corresponde a uma necessidade de segurança que todos nós, seres humanos, temos. Os estudos revelam que a importância do convívio para que se forme apego entre duas pessoas. Então, percebo que quando a gente vai falar de guarda, nós temos que falar que tenha que ter convívio. Criança não é objeto, eu não posso inverter uma guarda e dar uma guarda de uma criança para alguém que nunca conviveu, porque precisa de convívio mínimo e precisa de um vínculo de segurança mínimo, para que a partir daí essa criança possa ficar bem. São critérios técnicos que nós precisamos observar na hora do juiz fazer essa inversão da guarda, né? Inicialmente, o apego se forma por necessidades básicas de gratificação, por exemplo, quem dá a comida, quem dá o alimento, são pessoas que a criança acaba ficando muito ligada a elas, mas com o tempo, com o vínculo afetivo, vai se formando o vínculo afetivo, e a criança também vai se identificando com esse adulto para além das questões biológicas, muito relacionada à questão mesmo de se sentir protegida. Tá? Sobre os critérios da guarda. Os critérios da guarda, que são esses critérios que nós avaliamos quando a gente faz a avaliação psicológica dentro do Tribunal de Justiça, chamamos a família e conversamos na nossa salinha, que eu já vou mostrar qual é, existem 3 critérios legais, que é o grau de parentesco, o grau de afinidade e a afetividade. E nós, psicólogos, trabalhamos aqui, olha, nesse terceiro critério, na questão da afetividade. Nos interessa entender como é a relação que a criança tem com aquele adulto. Ela se sente segura? Se sente cuidada? Tem algum vínculo? Nós perguntamos para essa criança, quem é que cuida de você? Fala aí, meu amigo, como é que é lá na sua casa? Como é que é a vida lá? Quem faz a comida? Quem te leva no colégio? Quem é que toma conta de você? A quem você se dirige quando você está com problema, quando você está triste?
e nós, então, identificamos com quem a criança tem maior vinculação. Às vezes é com o padrasto, é com a madrasta, é com uma babá. Muitas vezes não é nem com os próprios pais. Tem alguns processos que a gente atende que eu fico querendo que o requerente daquela ação de guarda fosse uma tia, fosse uma avó, porque, na prática, quem cuida e quem oferece segurança e quem tem um vínculo maior de apego e de afinidade e de afetividade com aquela criança é um outro parente que não figura na ação de guarda. E nós identificamos isso, mas aí nós temos um limite, nós não podemos sugerir uma guarda para alguém que não é parte do processo, né? Mas tudo isso aparece quando a gente faz avaliação psicológica, as pessoas com quem a criança é mais ligada, e isso tudo é critério para o juiz decidir na hora da questão da convivência e da guarda. E aí, pessoal, esses são os critérios para a concessão de uma guarda heterossexual, de homem e mulher. Agora, eu quero trazer para vocês os critérios da guarda homoafetiva. Ué, Glícia, mas não mudou? Vou voltar aqui. Critérios para a concessão da guarda. Critérios para a concessão de guarda homoafetiva. Sim, não mudou. Não há mudança do texto legal quando se fala na guarda homoafetiva. E aonde é que está o X da questão, então? Aonde é que a gente vai observar para saber se aquele casal homoafetivo pode ter a guarda de uma criança? Nesses mesmos critérios, principalmente na questão da afetividade. Porque a gente vai perceber que a criança pode ter vínculo formado de afeto com pessoas que não são parentes, e eventualmente é o companheiro do pai, eventualmente a companheira da mãe. E isso tudo, para nós, são elementos de formação da nossa opinião na hora de escrever, independente da questão do sexo. Para a criança, não vamos nos esquecer do que eu acabei de dizer da lição do Bowlby, psiquiatra e psicanalista. Para a criança, importa a segurança, é ela se sentir apegada e cuidada. É sempre sob a ótica do cuidado que a gente vai avaliar essa questão. Quais são os instrumentos que nós utilizamos para descobrir tudo isso? Com quem a criança está mais apegada? Todos esses aqui, pessoal, nós escutamos a família, entrevistamos todas as pessoas da família, a criança, os adultos, os requerentes, observamos a criança conjuntamente, observamos a criança separadamente, pedimos para a criança levar álbum de fotografia, quando vai no tribunal, a gente analisa álbum de fotografia e vê com quem ela tem uma relação de apego e de se sentir segura. Avaliamos o caderninho escolar, eu peço para trazer o caderno escolar, e às vezes no caderno a criança faz uma redação, faz uma cartinha de amor para alguém daquele núcleo familiar, e tudo isso nós vamos anotando, eu vou registrando que aquela criança está ligada àquele adulto. Tudo isso para nós psicólogos é elemento de convicção para a nossa formação, porque isso está me dizendo sobre esse afeto, sobre essa relação que a criança tem com esse adulto. Observamos a criança na presença das pessoas, a gente faz isso em momentos distintos, eu peço para ir um dia no tribunal com um, eu peço para ir um dia no tribunal com o outro, e a gente observa como é essa interação. Crianças bem pequenas, nós não fazemos entrevistas, não existe uma idade na lei que diga qual é a idade para ser entrevistada, mas nós pedimos que vá para a gente observar como é essa interação. Às vezes a criança nem fala, mas ela comparece ao tribunal na nossa salinha de brinquedos e lá ela conta, ela se vai no colo, senta, fica à vontade, recebe beijinhos, é receptiva ao gesto de carinho ou não. Tem comportamento evitativo, reativo, tem uma recusa em chegar perto, e eu vou avaliar, eu vou investigar. Por que essa criança não fica perto desse adulto? Por que ela não recebe o abraço e o beijo dele? Será que tem algum desconforto nessa relação? Será que ele já fez algo com ela que gerou para ela esse comportamento evitativo, refratário? Ou será que tem um outro adulto fazendo com ela uma alienação parental, de modo que ela não se aproxima daquele adulto? Então, tudo isso para nós é elemento de convicção. Entramos em contato algumas vezes com os adultos que cuidam da criança, para elaborar, ao final, o documento que servirá de base para o juiz, que é o laudo psicológico, né? Fruto dessa avaliação, fruto desse tempo aí de convivência, né? Que a gente teve no tribunal durante 2, 3 meses, o nosso prazo na Corregedoria do Rio são 60 dias para a entrega de laudo. Existem alguns prazos especiais, mas no tribunal o prazo é bem curto. Em São Paulo, não sei como é que está isso. Eu vou deixar para vocês esse material e depois vocês deem uma lida em todas essas resoluções que eu deixei aqui para vocês.
são resoluções que regulamentam a escrita de documentos psicológicos, a escrita de laudo, a escrita de parecer psicológico. Nós temos regras que nós temos que seguir. Laudo não é achismo. Quando eu digo que uma criança tem que ficar com A ou com B, eu tenho que fundamentar, o laudo é ciência, a resolução 6 exige que eu traga doutrina, que eu traga teoria para esse documento. Eu não posso dizer o que eu penso, o que eu acho. Isso tudo é muito bom, pessoal. Principalmente quando a gente fala de uma guarda homoafetiva, onde isso está tão marcado por moralismos, preconceitos, ideias da minha subjetividade, né? Eu posso ser uma pessoa religiosa e eu posso achar isso tudo uma loucura. Eu posso achar que a criança não tem nada a ver, que eu posso, inclusive, achar que a homossexualidade é uma doença. Né? Somente recentemente o Conselho Federal de Psicologia anulou, porque teve que ter uma ação judicial movida pelo Ministério Público para anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia que permitia a cura gay. Isso foi recente na história, isso foi em 2018. Nós estamos falando de 4 anos atrás. Até 4 anos atrás, as pessoas eram atendidas nas igrejas, nas escolas, por psicólogos da comunidade, onde se praticava cura gay. Ou seja, é bem recente essa mudança de paradigma, de que o que importa não é essa questão da análise da moral sexual de cada um. O que importa sob a ótica da proteção da criança é quem cuida bem, é quem tem mais amor para dar, é quem dá atenção para ela, é quem faz com que ela se sinta segura. Então, é aqui que a gente conversa com as crianças, e aí, aqui o nosso cantinho, eu e as minhas colegas de trabalho, a Janaína e a Giovana, que são as minhas estagiárias e a psicóloga voluntária, nesse setor mesmo frio, duro, doído, a saída ao tribunal não é fácil, mas nós tentamos acolher essa criança, tentamos colocar para ela uma música, tentamos fazer com que ela se sinta um pouco à vontade, me apresento, eu mostro foto dos meus cachorros, eu tento tornar esse momento o mais lúdico possível, né? Ontem nós atendemos a tarde toda e uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu olho para o lado e nós estamos as 3 sentadas no chão. Cada uma de um lado, assim, sentadinha, cada uma com as suas anotações, e a gente está mudando essa cara das perícias, né? No Tribunal de Justiça do Rio, a gente tem feito isso. Mudando essa formalidade, a criança vai ser escutada e ela vai super tensa. E eu deixo ela bem relaxada, eu deixo ela brincar naquele espaço, eu deixo bagunçar os brinquedos, mas eu falo, olha, depois tem que ajudar a catar, beleza? Beleza, aí brinca de casinha, de bonequinha, desenha no quadro de giz, a gente senta, a gente tem uma expressão facial de alegria, porque eu estou feliz de recebê-la ali, eu quero conhecê-la para dizer para ela, dizer dela para o juiz. E é assim que a gente faz esse trabalho, com muita leveza, com muito amor, principalmente amor, né? E aí precisa de tempo para a criança fazer um vínculo, precisa de tempo para a criança se adaptar. Tudo isso nós avaliamos também, às vezes um arranjo de guarda, quando ele é concedido inicialmente, o juiz avalia, pede acompanhamento pela equipe e a gente faz isso. Precisa de construir memórias. Precisa de ter um tempo para que essa criança desfrute um pouco da companhia desse adulto, para que ela possa construir memórias com esse adulto. Memórias boas, brincar, fazer coisas lúdicas. Eu sempre oriento muito as pessoas, né, que pedem guarda. Eu falo, olha, qual é a sua disponibilidade para brincar? Porque eu vejo hoje as crianças muito ligadas nas aulas particulares, inglês comum, piano, balé, nananana, mais o tempo de rede social, mais a aula de reforço, mais o Muay Thai. Mas e cadê a brincadeira, pessoal? Cadê a infância? Então eu pergunto, qual é o tempo do dia que você brinca com o seu filho? Vamos lá, você me falou que você fez comida, trabalhou, pegou o metrô, pegou o ônibus, VLT, nananã, beleza, tá legal, pagou as contas, mas está muito pesada essa paternidade para você, essa maternidade. Vamos botar uma cor nisso aí, vamos brincar, vamos construir memórias, porque seu filho precisa disso. Essa é a função da guarda, né? Que ele se sinta seguro e bem e feliz ao lado daquela pessoinha. O caso concreto que eu quero trazer foi de 2 mães homossexuais que eu atendi, caminhando para o final. E nesse caso concreto, o que aconteceu foi a mãe biológica, quer dizer, a mãe biológica não, as duas, era uma criança que foi adotada, era uma mãe, uma mulher, que inicialmente foi para a vara de adoção, pediu adoção. Olha que história interessante, Silvana. Ela pediu adoção. E sozinha, uma adoção unilateral. Ela não era casada, não tinha companheira, adoção unilateral.
2 anos depois, quando foi concedido, quando ela passou pelo processo de habilitação, recebeu habilitação e ficou aguardando. 2 anos depois, ligaram para ela de um lugar lá do sul, olha, tem uma criança aqui, está na sua vez na fila, vem buscar. Só que ela já tinha constituído uma união estável com uma companheira. Então, elas foram buscar a menina, passaram a morar juntas, as 3, a mãe adotiva, que foi adoção unilateral, porque a outra não participou do processo de habilitação, a mãe que é a mãe socioafetiva, que virou uma mãe socioafetiva pelo tempo de convívio, pelo grau de fortalecimento desse vínculo de afeto, e anos depois elas se separaram e foram para a vara de família pedir guarda. A mãe socioafetiva foi pedir guarda. E quando eu me deparei com esse processo, eu falei para ela, mas por que você não pede reconhecimento de socioafetividade? Porque a socioafetividade é mais do que a guarda, você vai ser mãe também, você vai ter uma dupla maternidade aqui, né? Você vai constar da certidão de registro. Ela falou, porque ela não deixa. Ela já não deixa eu ver a minha filha, e quiçá se eu pedir para ser mãe socioafetiva, aí ela não vai deixar mesmo, ela vai fugir com a minha filha. E aí eu fiz a avaliação dessa criança, a menina super ligada às duas, e o que eu percebi claramente é assim, a mãe biológica se achava dona, porque na cabeça dela o vínculo da biologia era muito mais importante que o vínculo da socioafetividade, né? E eu chamei atenção para a questão da alienação parental, porque ela inclusive desqualificava a companheira dizendo que ela era uma mulher gay promíscua, porque gostava de fazer sexo com mais de 2 pessoas. Ao passo que, durante o tempo de casada, ou durante o tempo que viveram em união estável, isso era uma prática comum dessa família. Então, essa questão só foi trazida depois para argumentar que aquela pessoa era uma mãe promíscua, era uma mulher promíscua, não era merecedora da guarda. E o que foi depois comprovado é que elas tinham isso como prática. Mas e aí, Glícia, como é que fica a situação dessa criança? É possível elas terem essa prática, botarem 3 ou 4 ou 5 na cama e cuidarem bem? Sim, é possível, cada caso será um caso. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que cuidam dos filhos e os filhos não participam de nada da vida pessoal, particular, sexual. E isso, para nós, não pode ser um impedimento da concessão da guarda, porque o que importa é da ótica do cuidado, é da ótica da proteção, é se a criança estará bem cuidada, independente das escolhas sexuais que os adultos venham a ter. Tá? Vou deixar aqui uma fala que é minha, de um livro que eu acabei de escrever, que é esse aqui. Até caiu no chão aqui quando eu falava com vocês. Tem uma fala lá que eu digo de maternidade socioafetiva, e eu falo assim, diz para o seu filho que o seu colo é um lugar seguro, que ele pode ser ele, que ele é amado, e que o amor incondicional não é uma farsa. A maior necessidade de uma criança é que os adultos aceitem os seus afetos, e que para ela todas importam. Todos importam. Ou seja, o adulto precisa entender que o outro adulto importa para o filho, né? Numa questão da guarda que eu estou colocando aqui. Então, as pessoas vão para o tribunal, elas se degladiam, elas partem a criança ao meio e elas querem retirar o outro da vida do filho. E não é assim que pode ser. O que a gente tem que pensar é na ótica do afeto, a criança tem vínculo formado com aquela pessoa e ela tem o direito de minimamente conviver. E é sob essa ótica do afeto que a gente analisará as questões de convivência. Tá? Não sei se o Jorge recebeu aqui o vídeo que a gente pode passar no final. Esse vídeo fala do afeto. É um vídeo que eu fiz para o congresso recente que eu palestrei, onde tudo começa. Aonde que se começam as ações de adoção? Aonde que se começam as ações de guarda? Começa pelo começo. E começa pelo afeto. Esse começo é o afeto. É o afeto que começa tudo, inclusive uma paternidade ou maternidade biológica só se dá, só se realiza se ela for antes afetiva, se for antes um desejo de ser pai ou mãe. E o afeto, então, ele é um grande norteador desses processos envolvendo crianças nessas colocações em família substituta. Tá? Muito obrigada, e vamos então ouvir o vídeo, que já deve estar por aí.
Meça o começo, come, meça o começo, começa, come o começo, meça, come, começa o começo. Meça o começo, come, meça o começo, começa, come o começo, meça, como começa o começo. Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Será que o mundo começou em janeiro? Será que o amor começou com um beijo? Será que a noite começa no dia? Será que a tristeza é o fim da alegria? Será que o mundo começou em janeiro? Será que o amor começou com um beijo? Será que a noite começa no dia? Será que a tristeza é o fim da alegria? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Obrigada, pessoal. Sensacional. Muito bacana o vídeo para encerrar. E a sua fala, Glícia, nossa, realmente a gente se emociona, né? Bem, vamos dar seguimento, só avisar todo mundo que está aberto aqui para as perguntas, né? A gente vai prosseguir com esse tema tão sensível. Foi muito bacana a gente ver também, desmistificar, né, o que é uma perícia psicológica, como isso se dá, ver a foto de vocês lá, né, porque isso ainda existe muita carga, né, em relação a isso, né, quem atua na área de família sabe que não é incomum, né, os pais ou o pretenso adotante, não, mas aí meu filho vai precisar ir no fórum, né, assim, parece que vai, enfim, ser ele o réu de um júri, né, enfim, acho que é essa a imagem que as pessoas têm, né, e um tema tão sensível, que na verdade tudo que se busca é segurança para a criança, proteção, né, seja ela na família mais adequada que for, né. Mas então todo mundo assim que quiser fazer perguntas, a gente vai ter um tempo no final, então podem mandar as perguntas que a gente vai conseguir respondê-las no final. Eu vou passar agora para a Silvana, do Monte Moreira. Silvana, agradecendo também a aceitação do convite da ASP para estar aqui nesse webinar com a gente hoje. A Silvana é advogada, professora, palestrante, especialista em Direito Especial da Criança e do Adolescente pela UERJ. Ela atua notadamente na área de criança e adolescente, famílias e a população LGBTQI+, presidente da Comissão de Adoção do IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente do AB do Rio de Janeiro, também atua na Secretaria de Criança junto ao Conselho Federal da OAB, membro da CEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Silvana, muito obrigada por ter aceitado, muito obrigada por sua presença, sua palavra agora. Obrigada, bom dia a todos, todas e todes. Um prazer enorme estar aqui de volta na ASP. Eu tenho muita admiração por essa associação, simplesmente maravilhosa. E principalmente ao lado da minha musa inspiradora, que é a Glícia Brasil. Eu tenho um carinho enorme por ela. Então, estar aqui falando sobre questões do mundo LGBTQIAP+, é importantíssimo, né, para dar visibilidade cada vez mais a essa população tão vulnerável. Então, Glícia, hoje eu vou perder feio para a sua apresentação, porque a minha está simplesinha, mas vamos lá, desde o início, vamos ver se vai tudo direitinho, só um minutinho, configurar a apresentação de slide, espero que não dê erro, agora não deu, está tudo certinho, gente, tudo aparecendo. Então, vamos lá. A gente vai falar de direito de família, especificamente da adoção e guarda homoafetiva. A Glícia já falou da guarda, e a gente vai falar, então, da adoção homoafetiva, né? Que a gente acha que é uma coisa tão comum, quer dizer, eu acho, né? E, de repente, não é tão comum assim. Esse é um pouco do meu currículo, que já foi lido pela doutora Flávia. E a gente vai falar também um pouquinho, gente, no final, da parentalidade socioafetiva, né? Lembrando que crianças e adolescentes, todos eles têm assegurado
prioridade absoluta. Prioridade absoluta parece alguma coisa assim meio que intangível, né? Porque a gente fala do superior interesse da criança, a gente fala da prioridade absoluta, mas a gente não consegue colocar isso em termos práticos. O que é o superior interesse da criança? O que é a prioridade absoluta? A gente tem essa prioridade garantida tanto na Constituição Federal quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E também a gente fala da questão da família, né? A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Por isso que nós lutamos tanto contra o Estatuto da Família, que tirava das crianças adotadas o direito a essa proteção, ou seja, as famílias adotivas elas perderiam essa proteção do Estado. E, para efeitos de proteção, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. A nossa Constituição Federal continua dessa forma. E, por mais que Maria Berenice Dias, que é a nossa musa maior, especifique nas palavras do próprio ministro, então ministro Aires Brito, que a ausência de lei não é ausência de direito, a gente tem várias questões a serem enfrentadas pela ausência de lei específica na proteção das famílias homoafetivas, né? Aí a gente vem para a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, para nós, tem uma redação perfeita, porque ela diz que a unidade doméstica ela tem vínculo ou não familiar, inclusive são pessoas esporadicamente agregadas, e que no âmbito da família é compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. A gente tira a biologia, né, da questão da família, né? Qualquer relação íntima de afeto passa a ser família e as relações pessoais anunciadas independem de orientação sexual, identidade de gênero, etc. Né? A gente vai para o Código Civil, que também mantém homem e mulher como formação familiar. A união estável é aquela relação que acontece de forma pública, estável, duradoura, com o objetivo de formar família, como também escreve Maria Berenice Dias e outros doutrinadores. A união estável é uma união pública, né, de afeto, de carinho. Então, o que a gente está falando aqui da formação do amor, do carinho, formando a própria família, né? Já a família substituta, que é um nome que eu particularmente execro, é o tipo de família previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. É aquela família que assume o poder familiar ou a guarda de uma criança. Nós não somos substitutos, eu sempre digo que nós somos famílias, simplesmente famílias, né, e ponto, sem qualquer tipo de adjetivação. Qual a diferenciação entre uma família que se formou pela adoção e uma família que se formou pela biologia? Diferença nenhuma. São famílias para todos os efeitos. Então, sou contra qualquer tipo de definição específica ou adjetivação das famílias por adoção. A família natural é aquela família onde a criança nasce, né, formada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. É o núcleo primário da família. Então, a família natural é aquela família formada pela esposa, pelo marido, por aquela mulher sozinha que teve aquele bebê sem o apoio daquele homem, né? A família extensa ou ampliada é a família que vai para além do núcleo familiar básico, para além da família natural. Mas para que ela seja considerada família ampliada, ela precisa ter com essa criança especificamente laços de afeto e afinidade. Né? Então, se por exemplo, eu sou alagoana, digamos que as minhas filhas jamais conviveram com a minha família de Alagoas, essa família não é considerada para efeitos de guarda, porque especificamente essa criança não teve qualquer tipo de convivência com essa família. Ao passo que a minha melhor amiga, a minha comadre, ela teve toda essa relação e ela pode, sim, requerer a guarda dessas crianças por conta de já haver um vínculo afetivo com as crianças. A família homoafetiva, a gente começa a falar dela especificamente com base na jurisprudência, né, a partir do julgamento
do STF em 5 de maio de 2011, né, que dela exclui qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública, duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar entendida como sinônimo perfeito de família. Isso é parte do voto do, então, ministro Aires Brito, ou seja, tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido. A ausência de lei não é ausência de direito, até porque o direito é maior que a lei, e ele dá uma redação nova ao artigo 1723, excluindo qualquer forma de discriminação da formação das famílias, ou seja, as famílias hétero, família homo, elas têm o mesmo direito e a mesma proteção legal. A família transafetiva, a gente já caminha um pouquinho mais, doutora Flávia, porque já é uma realidade, né, muito forte no nosso país, das famílias transafetivas. E o que significa isso? O pai pode ser um homem trans, a mãe pode ser uma mulher trans, ambos podem ser trans, a criança também pode ser trans. O fato de ser operado ou não operado, ou seja, se teve ou não a redesignação dos órgãos sexuais, não importam de forma nenhuma, ok? O importante são pessoas transexuais que anteriormente eram tarjadas como pessoas com problemas psiquiátricos, né? Disforia de gênero, CID-10F64, CID-10 que hoje já não mais existe, ou seja, a transexualidade passou a não ser mais tratada como um problema psiquiátrico. Depois a gente pode conversar um pouquinho isso com a doutora Glícia, né? E a gente tem também a família socioafetiva, a partir do provimento número 83 de 2019, que, lamentavelmente, só aceita a inclusão de mais um pai ou mais uma mãe, quando, na realidade, o que nós entendemos é que a família socioafetiva ela não pode se restringir a apenas uma pessoa, até porque, digamos que eu tenho aqui em casa uma pessoa, uma criança que veio estudar comigo, que tenha pai e mãe em Alagoas, e durante 15, 16 anos essa menina ficou comigo. Né, chegou pequenininha. Então, por que não eu e meu marido nos incluirmos como família socioafetiva dessa criança, a partir, já adolescente, né, a partir desse provimento número 83? Lamentavelmente, ele só aceita uma pessoa, e se a gente for requerer, então, a parentalidade socioafetiva, a gente vai ter que entrar numa vara de família. E agora eu passo para os exemplos práticos, né, que são esses os exemplos que, de vez em quando, deixam a doutora Glícia chorando. A gente falou da adoção, a adoção ela depende ou da destituição do poder familiar por falta de cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, né? Por negligência, por maus tratos, por abandono, por exploração sexual, por ter cometido algum ato contra o outro companheiro ou companheira, contra a própria criança, né? Essas são as razões para a destituição do poder familiar que estão lá no Código Civil. Já a extinção do poder familiar, ela depende da entrega direta da criança, né? Porque a destituição é uma sanção, a extinção não. Digamos que aquela mãe ou aqueles genitores desejam entregar a criança em adoção, eles terão uma audiência na base do artigo 166 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde eles vão ratificar essa entrega em adoção. As adoções consensuais, também realizadas na base do artigo 50, parágrafo 13 do ECA, que significa o quê? A adoção por cônjuge ou companheiro da mãe ou do pai daquela criança. A adoção intrafamiliar, de um sobrinho, de um primo com quem se tem convivência. E a adoção de criança com mais de 3 anos de quem se detenha a guarda legal. São essas as 3 únicas exceções para a adoção consensual que existem hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente, por mais que hoje haja uma grande jurisprudência, principalmente do STJ, com relação àquelas crianças cujo vínculo afetivo já estão formados com aquela família, então o superior interesse da criança indica que aquela adoção de forma consensual deve ocorrer, havendo então a extinção do poder familiar de seus genitores. E aí eu começo a falar das famílias adotivas a partir da minha própria família, que além de ser uma família que é formada pelo amor, pelo carinho, pelo biológico, porque todos nós somos biológicos, né?
não existe outra forma de ser humano, e nós também somos uma família interespécie. Aí meu netinho, o nome dele é Paçoca, minhas duas filhas, Ana Carolina e Maria Gabriela, meu marido Luiz Cláudio. Uma nasceu de mim, a outra nasceu para mim. Então, essa é a minha família. Até as fotos são recentes, Gleice, acabei de trocar as fotos, estão aí as meninas. As duas não estão morando comigo, então eu estou com a síndrome do ninho vazio desde ontem. Uma mora em Berlim, na Alemanha, a outra está morando em Santiago, no Chile. Então, estamos hoje só eu, meu marido Luiz Cláudio e meu neto Paçoca. Que são as minhas duas lindas meninas, maravilhosas. E aí a gente vai para as questões das famílias homoafetivas. Que questão? Nenhuma. Então, tem aí uma criança com síndrome de Down, adotada por duas mães do ABC, aí perto de vocês, uma foto mais recente delas duas, ainda dá, gente. Primeira folha de jornal, veja que é isso, né? De importante, de excepcional na adoção por duas mães de uma criança com Down. Né? É uma criança, é uma mãe, é outra mãe. Temos o Marcos e o Fábio, que são dois pastores da Igreja Cristã Contemporânea aqui do Rio de Janeiro, que adotaram dois meninos em adoção, que a gente não chama mais de adoção tardia, porque parece que a gente esqueceu as crianças no abrigo, mas adoção de crianças maiores. Primeiro, adotaram o Felipe, que é a cara do Marcos é aquele que está de óculos, depois o Davidson, que era o melhor amigo do Felipe, que é a cara do Fábio. Então, posteriormente, eles foram chamados pela fila para adotar a Daça, e a Daça veio a ter uma irmã biológica, e eles foram chamados porque a manutenção dos laços fraternos é necessária, né? Então, eles foram chamados, e hoje eles têm 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, os meninos já são adultos, e vários cachorrinhos. Nós temos Alex e Roberto, inclusive já estiveram aí na ASP, uma apresentação que fiz há algum tempo atrás, que é uma família trans. Alex é uma mulher trans, casada com Roberto, um homem cis. Adotaram primeiro o Gabriel, de blusinha azul, né, um menino com uma certa deficiência, um gap intelectual. Posteriormente foram chamados para adotar a Ana Maria, uma menina trans, Jaboatão dos Guararapes, e depois Daisy, aqui de São Paulo mesmo. Ana Maria, quando saiu a certidão de nascimento, né, após a decisão, a sentença de adoção, ela já veio com o nome de Ana Maria, sexo feminino. Então, é super importante isso. Ana Maria é uma menina completa, e a identificação dela com a mãe é muito importante para as questões psicológicas dela, para o desenvolvimento dela, para tudo, né? As duas meninas estão muito bem amparadas por Alex e por Roberto. É uma família muito bonita, porque eu tenho muito carinho. Temos Cecília e Ana Cláudia, que adotaram inicialmente 3. Posteriormente também saíram lá no Jornal de Uberaba, né? E hoje são 4. É uma família muito bonita. A Dália Eva, a Dália minha amiga, a advogada aqui do Rio de Janeiro, a doutora Daísa, que foi recusada, aliás, foi adotada e devolvida, né? Ficou em guarda e foi devolvida por 9 vezes. Né? A Dália também foi ao jornal por ser uma avó homoafetiva, então ela tem uma filha sócio-afetiva, a Tatá, e esse é o netinho, filho de Tatá, né? E também é uma família interespécie, porque tem um cachorrinho aí nesse meio. Antônio David, né? O Tony, presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homo-Transafetivas. O David é o marido dele, primeiro homem a conseguir visto de permanência por conta de uma relação homoafetiva. Inicialmente, adotaram o Alisson aqui no Rio de Janeiro, depois de uma luta enorme no estado de Paraná para a habilitação, e depois adotaram também Jéssica e Felipe. O Alisson tinha muito problema para ser adotado, era um menino já de 11 anos, porque homoafetivo reconhecido, né? Então, foi aceito, acolhido por um casal que entendeu suas necessidades, suas peculiaridades, e hoje é um menino fazendo faculdade, está super bem, os outros 2 também estão maravilhosos. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa família linda, tem um livrinho, Família Rara de Reis, né?
tem aqui o Beto, do Papai Piano e o marido, que é um doula da adoção, é uma pessoa que ajuda as outras no momento da adoção. Então, é um trabalho super importante, vocês podem procurá-lo no Instagram, Papai Piano, né? As meninas aqui flamenguistas, eu faço muita questão de trazer o Flamengo, porque é o time do meu marido, apesar de eu não ter time, né? Então, é uma família muito bonita, Tamires e família, o Sandro e o Wagner. O Sandro, que é o de barba branquinha, é o nosso Papai Noel dos abrigos. Ele vai com a gente para a gente fazer as entregas dos presentes todos os anos aos abrigos aqui da capital do Rio de Janeiro, principalmente os da terceira vara da infância. Nós temos 4 varas aqui no Rio. E eles foram chamados numa busca ativa para um bebê que nasceu aos 5 meses, né, que precisava ficar mais 4 meses no hospital. Eles aceitaram, diariamente foram visitar o Apolo, né? Tá aí Apolo lindo, maravilhoso, crescendo super bem. O Sandro, no 40 graus de dezembro, aqui todo vestidinho de Papai Noel, né? Então, tá aí uma adoção necessária, uma adoção linda de uma criança prematura extrema. A Kika e a Elisa é uma dupla maternidade biológica, né? Elas fizeram inseminação artificial, o bebê nasceu, e já com a dupla maternidade. E a Bianca, para mim, é uma pessoa maravilhosa, advogada, minha colega. Ela foi pai e hoje ela é mãe. E quem quiser conhecer um pouquinho da história da Bianca, tem o livro dela, Deixadas para Trás, Histórias de Resiliência e Luta por Justiça das Militares Transsexuais das Forças Armadas Brasileiras. Nós temos a Disney, né? Casal homoafetivo, casal lésbico, interracial. Né? Nós temos os nossos amigos queridos, que adotaram 4 crianças de uma única vez, inclusive fui encontrar com eles estão morando na Inglaterra, mas a pequenininha Maria Vitória estava com Covid e eu não podia me arriscar a ter mais um Covid na minha vida, principalmente na Europa, e ter que ficar 15 dias lá presa num hotel. Tem esse casal que é super conhecido, David Miranda, deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Glenn Greenwood, né? E os 2 filhos que são meus conterrâneos lá de Alagoas, uma adoção de crianças mais velhas, grupo de irmãos, né? O Glenn, para todo mundo conhece, né? É um dos grandes articuladores das questões políticas do Brasil. E nós temos o Estatuto das Famílias, que vocês, por favor, não confundam com o Estatuto da Família, né? Esse Estatuto das Famílias foi proposto pelo IBDFAM através da senadora Érica Cocai. Então, é um estatuto que trata de famílias no plural, né? E a gente precisa sempre tratar de famílias no plural. Né? A gente tem o nosso livro também, que é Desconstruindo Mitos, onde a gente fala um pouco das famílias homoafetivas e transafetivas. A gente tem alguns livros infantis, Quantas Famílias Tem no Mundo, é o resultado do mestrado que eu realizei em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é justamente sobre o sentimento, né, o posicionamento dos filhos e filhas com a maioridade suprida em processos de adoção homoafetiva, né? Então, aí a gente fez um livrinho como resultado, e a gente tem também o livro Árvore Genealógica, que é a história da minha filha, né? Foi escrito por ela e por mim, ela é Maria Gabriela, e a gente escreveu esse livro com muito carinho para dar um apoio, né, real, uma vivência real às pessoas que adotam, de como se forma a família, que é baseada na verdade, no amor e no carinho. A gente tem um pouco da bibliografia, que posteriormente, quando tirar as fotos, eu passo para vocês. E eu sempre digo que família é tudo igual, realmente só muda o endereço, seja com problema, seja sem problema, seja adotivo, seja biológico, seja socioafetivo, seja homoafetivo, transafetivo, heteroafetivo, né? Aí são os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato comigo, o e-mail, o Facebook e o Instagram. E eu sempre termino exatamente com a mesma frase, que o nosso conceito de família esteja relacionado à quantidade de amor e não à quantidade de pais ou mães que uma criança tem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui e estou à disposição de vocês. Obrigada, Silvana. Realmente é para a gente terminar muito emocionada mesmo, né? Com essas imagens lindas de famílias, né? Que você mostrou aqui, você trouxe várias fotos de várias famílias
e a gente não pode cogitar de achar que essas fotos não estampam famílias como qualquer outras, de qualquer outro tipo de relacionamento. Muito bacana. E a gente tem aqui no nosso chat uma série de parabéns, né? Realmente né, a alegria estar aqui ouvindo essas duas gigantes, porque na verdade é isso que vocês são nesse assunto. É muito bacana, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui para a gente, né? A gente tem ainda uns minutinhos para poder seguir, né? Tem bastante gente falando que trabalha no grupo de apoio de adoção, de comissões, muito legal. E tem uma pergunta aqui: fui consultada recentemente sobre a solicitação no registro de nascimento como mãe sócio-adotiva. Ocorre, porém, que o requerimento não é para alguém que tem relação amorosa com a mãe do menor. Como isso tem visto no âmbito psicológico, social e jurídico? A parentalidade socioafetiva, ela só está sendo concedida a partir dos 12 anos de idade, ou seja, existe a necessidade é sempre consensual, e o adolescente ele tem que concordar. Anteriormente, no provimento que foi alterado, qualquer idade poderia, mas o que aconteceu? Lamentavelmente, houve uma brecha para as adoções consideradas adoções à brasileira, que eu detesto essa denominação, porque parece que tudo que é à brasileira é errado, que nós somos uma nacionalidade errada, né? Então, foi alterado para a partir dos 12 anos, então a adoção socioafetiva, aliás, a parentalidade socioafetiva, ela depende dos 12 anos da criança, do adolescente, e da concessão, da autorização dos genitores. Então, a partir desse momento, você pode dar entrada na parentalidade socioafetiva no cartório. Caso contrário, você vai dar entrada na vara de família e vai passar pelos estudos técnicos, social, psicológico, para configurar que realmente existe uma relação socioafetiva entre você e a criança. Tá. Tem uma outra mensagem aqui: a adoção homoafetiva deveria ser incentivada porque traz consigo uma carga humana enorme, da qual se beneficiam tanto os adotantes que os adotados. Inclusive, tem um retorno econômico de corte de despesas públicas. A sociedade da homofobia tem custos sociais enormes e priva uma criança de uma oportunidade de ter uma família no futuro. Isso, com certeza, né? A gente, além do preconceito, traz imbuído um enorme gasto social absolutamente inexplicável, né? Isso é muito relevante. Como a gente só vê que tem mais uma. Quantas famílias possuímos? Antigamente tinha algumas: família natural, família dos padrinhos e madrinhas, a escola e depois um lugar que era o centro de agregação e socialização. A rua, quando ainda era seguro jogar nas ruas. Né? A Glícia pode ajudar, mas a gente tem a família interétnica, a gente tem a família interespécie, aquilo não é brincadeira, o Paçoca realmente faz parte da minha família, ele é meu neto, ele tem todos os cuidados, por incrível que pareça, a Paçoca tem fisioterapia, tem plano de saúde, e é tratado como um membro da família. Hoje em dia existe essa discussão com relação às verbas alimentícias para os nossos animais, são cescientes, então a gente tem que tratá-los de forma diferente. A família interespécie, a família interétnica, a família anaparental, a família substituta, a família... Gente, são tantas famílias que até a e-family, que é defendida pelo Conrado Paulino, né, que são as relações pela internet, pelos aplicativos, tornando as pessoas famílias. É um mundo de novas famílias que nós temos. Realmente. Acho que de perguntas, enfim, cessaram aqui todas, muitos parabéns. Aqui mais uma. O pedido judicial de parentalidade socioafetiva de forma não consensual também precisa ser apresentado quando a criança já possua 12 anos? Não entendi a pergunta, desculpa. O pedido judicial de parentalidade socioafetiva de forma não consensual também precisa ser apresentado quando a criança já possua 12 anos? Sim. Aí, nesse caso, é ação judicial, porque dependerá da destituição do poder familiar dos genitores, já que é não consensual.
Sendo consensual, seria em cartório. Não consensual, passa a ser de forma judicial na vara da infância e juventude. Nesse caso, para acrescentar, né, o pedido de parentalidade socioafetiva, não sei se é para acrescentar, não sei se a Glícia vai falar alguma coisa. Eu queria falar sobre isso. Nós atendemos aqui, Silvana, no Rio, muitos processos de reconhecimento de paternidade socioafetiva de crianças pequenas. Eu acho que isso depende do CODIGERD, não é não? Do Código de Organização Judiciária. Antes dos 12 anos, sempre justiça. Sempre judicial, sim, mas então, a vara de família é a vara competente para analisar esses processos de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, né? Com crianças pequenas, não precisa ter 12 anos, né? Sim, sim. A gente aqui faz, e a forma de avaliação é exatamente da forma como a gente faz aquilo que eu mostrei sobre a guarda. A criança vai ao tribunal, os adultos também vão, essa ordem das entrevistas somos nós que definimos, dependendo do que a gente queira saber. Fazemos necessariamente as entrevistas conjuntas, que é aquilo que nos interessa observar, como se dá essa interação da criança com aquelas pessoas. Conversamos com a criança para ver se ela entende o que está acontecendo. Olha, fulano está pedindo para ser seu pai. Na maior parte dos processos que chegam para nós, aqui eu atendo na comarca da capital, que é a comarca mais volumosa aqui no Rio, no estado do Rio. A maior parte dos processos com esse pedido, na verdade, é mais um reconhecimento formal de uma paternidade que já existe. Porque, na prática, as pessoas começam a morar junto com aquela mulher ou com aquele homem que já tem um filho, né? E aquele vínculo vai crescendo, aquela relação de apego vai se formando da criança com aquele adulto, a criança vai se sentindo pertencendo àquele núcleo e se sentindo pertencendo àquele adulto, às vezes informalmente até já assina o sobrenome do adulto no colégio. Isso é mais uma coisa que a gente avalia também. Eu peço para trazer o caderninho, eu peço para trazer as coisas da escola, porque muitas vezes, em forma de ato falho, sem a criança se dar conta, ou sem a família se dar conta, a criança já está assinando o sobrenome daquele que é o namorado da mãe ou a namorada do pai, enfim, daquele convivente com o pai ou mãe, porque ela se sente pertencendo. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande para a gente não banalizar essa questão, né? Porque tudo virou paternidade, maternidade socioafetiva, qualquer vínculo que justifica isso, não. É um vínculo que, de fato, seja estável, precisa de tempo, por isso que eu falei, precisa de tempo para que a gente possa observar. Não é uma pessoa que começou a conviver há 1 ano e aí daqui a pouco pede paternidade socioafetiva, isso é muito pouco tempo para se formar laços estáveis, porque corre-se o risco de que amanhã ou depois aquele casal se separa e aquela criança vai ficar filho daquele pai ou mãe. Né? E daqui a pouco aquele pai ou mãe, que é o pai ou mãe biológico, vai constituir nova relação e aquela outra pessoa que está convivendo com o pai ou mãe vai pedir de novo essa paternidade socioafetiva. Já atendi processo assim, de querer a inclusão na certidão de nascimento de um segundo pai socioafetivo, quando, na verdade, o que a gente foi avaliar é que o primeiro pai afetivo que constava da certidão, que foi uma certidão de reconhecimento a partir de um processo judicial, ele não participava. Ele só foi pai socioafetivo durante o tempo que ele conviveu com a mulher. Uma vez separado o casal, ele foi embora para outro estado, deixou de pagar alimentos, deixou de falar com o filho, deixou de procurar o filho sofreu muito, foi para terapia, gerou vários prejuízos emocionais para aquela criança, e aí a mãe, anos depois, reconstrói a vida afetiva com um novo companheiro. E foi para o tribunal pedir paternidade, multiparentalidade, reconhecimento de paternidade socioafetiva para acrescer o nome da certidão do atual pai socioafetivo, do pai socioafetivo, que era com quem a criança mantinha um vínculo já estável, de 5 anos. Dos 4 aos 5 anos, ela convivia com esse homem, e a relação entre os dois era muito boa, entre o pai e o filho, né? entre esse homem. E a minha sugestão no laudo foi que se anulasse o registro do primeiro pai socioafetivo. O Ministério Público depois até opinou por isso e parece que o processo correu nesse sentido. Porque não fazia sentido essa paternidade que foi constituída lá atrás. Isso precisava ser anulado, porque, na verdade, ela foi feita de uma forma muito precipitada, precoce,
baseado num estudo de um relatório de conselho tutelar, assim, não desmerecendo esse tipo de trabalho, mas é que não houve uma investigação, não houve aquilo que a gente precisa fazer, que é uma avaliação, que é fruto de um processo, de uma análise ampla sobre os fatos, sobre as questões, e demora um tempo, é uma investigação mesmo. É uma investigação, é um mergulho na subjetividade daquelas pessoas. E só depois disso a gente pode falar no laudo, né? Então, a minha sugestão foi que se anulasse o registro do primeiro pai sócio-afetivo para constar o segundo, porque é disso que a gente está falando, assim, não é porque é com base no afeto que entra e sai da vida da criança, não, gente. Tem que gerar estabilidade, tem que gerar segurança, não é qualquer tipo de vínculo que é uma paternidade sócio-afetiva, não, né? Só isso para registrar. A gente fica pensando, né, na adoção, na paternidade socioafetiva, na verdade, ela tem que crescer como cresce, na verdade, uma paternidade biológica, né? Esse amor é um crescente, esse vínculo é um crescente, né? No biológico você acompanha o crescimento, necessariamente acompanha o crescimento, então isso também, o tempo é um elemento relevante, né? Justamente pensando nisso, né? Na superior interesse da criança, né? Que é o que a Silvana falou aqui, né? A gente fala muito, fica meio jargão, né? Com base no superior interesse da criança, né? E ninguém acaba definindo exatamente o que é isso, né? Tem uma última pergunta aqui que fizeram mais específica, só fazer para vocês antes da gente finalizar. É possível solicitarmos adoção homoafetiva pós-mortem, uma vez que com a separação do casal, o adolescente permaneceu aos cuidados daquela mãe que não o havia adotado? A adoção pós-mortem, ela existe, ela está regulada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na realidade, você precisa dar entrada nesse processo de adoção antes da morte, pode morrer durante o processo. Essa é a lei. Mas, obviamente, que se comprovado o relacionamento socioafetivo prévio, a posse do status de filho, existe a possibilidade, sim, de se entrar com o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Saímos do aspecto da adoção e vamos para o aspecto da parentalidade socioafetiva, comprovando, como já falou a doutora Glícia, as questões durante o tempo, através de fotos, através de testemunhas, através de pagamento de colégio, plano de saúde, N. É o reconhecimento mesmo da parentalidade socioafetiva, através de procedimento judicial na vara de família e, se já é proposta a ação de adoção, na vara da infância e da juventude. Bem, acho que respondemos todas as perguntas aqui. Para finalizar, eu queria novamente, em nome da ASP, agradecer Glícia, agradecer Silvana. É realmente um aprendizado enorme para todos aqui nessa manhã de hoje. Um tema tão relevante a gente tratar de famílias, né? E foi um tema sensível e a gente trouxe, né, desmistificou uma série de conceitos, aprendemos, eu tenho certeza que todos aqui aprenderam muito, como eu. Muito obrigada, viu? E lembrando a todos, só para finalizar, lembrando a todos que o resto do Mês da Advocacia está lá no site, mêsdaadvocacia.asp.org.br, e esse vídeo, quem quiser ter acesso, né, ao que foi exposto, esse vídeo está no YouTube da ASP e na ASPFlix daqui a alguns dias, disponível para todos poderem reassistir. Bom, muito obrigada, gente. Obrigada à ASP por essa oportunidade.